אשת אשת חיל ממצא ורחוק. Hoje faz 1952 dias, 52 anos, que o Templo de Jerusalém foi destruído. Desde essa data, então, o povo judeu não houve paz. Os nossos sábios ensinam no Talmud que a destruição do primeiro templo se deveu por 3 pecados. 3 pecados que fizeram que a gente perdesse a primeira casa, que foi a idolatria, as relações ilícitas e o assassinato. E os sábios vão falar mais, dizer que em toda a terra de Israel, tá, não havia um lugar que não havia idolatria. E até mesmo nos tribunais, nos Beit Dins mais altos, incorporaram o pecado de profanar o Shabat, de as crianças largarem o estudo da Torá e de recitar o Kiryat Shema, a oração do Shema. A gente tem a obrigação de rezar o Shema de manhã e à noite. Perderam-se a vergonha. O segundo templo, ele vai cair devido, como eu sempre ensino para os meus alunos, devido ao ódio gratuito. O Sinat Hinam, tá? E a Lashon Hara. O ódio injustificado entre o pequeno e o grande faz a pessoa que se achar porque está em um nível de Torá muito alto, então acaba achando que pode interpretar a Torá da sua forma, então acaba julgando, né? E de acordo com... não há tolerância. Como eu falei, faz 1952 anos que o templo caiu, mas aí tem marloquete, tem discussões entre até meio dos nossos rabinos, que não é 1952 anos, mas 1950, alguns historiadores dão 1830, né? E nessa brincadeira toda, a confusão é tão grande que até Mashiach deve ter perdido a contagem, né? Numa brincadeira que é sática, mas é a verdade, o povo de Israel saiu por Galut da Galut. Quando eu decidi falar sobre a expulsão da Espanha, é algo que todo sefaradi tem tanto orgulho de ser sefaradi, vem das comunidades Halabi, vem das comunidades marroquinas, sírias, comunidades de todos os lugares sefaradi, mas não conhece a sua própria história. E essa história é acoplada com a saída dos judeus da Espanha. Segundo a tradição antiga, tá, após a destruição do primeiro templo, imigraram para a Espanha, e ali para a Espanha se estabeleceram grandes comunidades judaicas. Mas essa é uma lenda que também tem base também mais antiga. Dizem que quando o rei Salomão ele vai fazer expedições para construir o primeiro templo, né, ele embarca com os fenícios, né, que eram os construtores, os que se aventuravam nos mares, né, no caso no Mediterrâneo. Ele vai trazer também as comunidades judaicas. E a gente vai ver que nesse processo que a Espanha ou a Península Ibérica,
ela vai se tornar a presença judaica naquela região, vamos botar, de uma forma não registrada há quase 3.000 anos, tá? Quase 3.000 anos. Agora, desde a fundação do primeiro templo, antes mesmo da construção do primeiro templo. Oficialmente, como eu falei há pouco, com a destruição do primeiro templo, a comunidade espanhola, ela vai dar início por volta de 1400 anos. 1400 anos que houve uma comunidade vibrante em toda a sua magnitude, que foi na Espanha. Tá? Já nesse período sai uma boa parte da família real, tá? Da linhagem do rei Davi, sai da terra de Israel, na diáspora primeira, né? Quando vai sair para Babilônia. Então há uma tradição que, para poder salvar a linhagem do rei Davi, manda seus descendentes para a Espanha, alguns. E ali, comprovado, vai se ver que vai ter um grande descendente. E esse descendente, nos últimos dias, eu me apaixonei pela figura, por já conhecê-lo, por ter vivido no país dele, ter lido bastante livros sobre ele. E quando eu decidi falar sobre esse tema, eu entrei no universo de um grande rabino, que foi um grande líder, tá? Nada mais, nada menos que Rabino ou Dom Isaac Judá Abravanel. Ele sim, ele era descendente da casa real do rei Davi. Então, nascido em Lisboa, vem de uma educação judaica de grandes rabinos. O Dom Isaac Yehudá Abravanel, ele vai ajudar o reino de Dom Afonso V em Portugal, vai ser o conselheiro, né, de Dom Afonso V, e com a morte do rei Dom Afonso V, ele se torna acuado, né, e ele é preciso vender todos os seus bens em Portugal e vai trabalhar com um novo rei, tá? Com um novo reino, que vai ser o reino de Castila. Então a gente vai começar a imaginar um pouquinho sobre essa personalidade, e a gente vai ver os textos dele, que ele escreve, e a gente vai se emocionar um pouco, tá? Todo começo de live, todo começo de aula, para mim é um pouco difícil, porque até chegar na concepção, como foi a expulsão da Espanha, e como foi a tradição, o antes e o depois, a gente precisa entender o lado histórico. Não é simplesmente, oi, judeus, tchau, vai embora. Não foi isso, foi um processo. E aí, depois dessa aula, vocês vão entender que quase 4 séculos depois da expulsão dos judeus da Espanha, acontece uma coisa similar com o nazismo, tá? Então, é bem interessante, a gente vai, com certeza, é um dia muito triste hoje, aqui em Israel já é Tisha B'Av, então a gente não tem... tá um dia muito pesado, tá um dia muito triste. Estão perguntando da idade de ouro, eu vou falar um pouquinho da idade de ouro também, mas só para você entender que a gente, como eu falei, o povo judeu ele vai estar nessa área da Península Ibérica com a chegada dos fenícios. Com a chegada dos fenícios, eles próprios vão, né, trazer os judeus, né? E aí eles vão voltar, eles vão chegar massivamente na segunda destruição do segundo templo, né? Como eu falei, hoje o segundo templo faz 1952 anos que ele foi destruído. Então, o segundo templo foi destruído nesse período, é um momento muito pesado, mas com a destruição do segundo templo,
a comunidade, os escravos que vão saindo para a expulsão da terra de Israel, vão se estabelecer primeiro na Itália, ali na zona da Sicília, e vão imediatamente ser levados para o Império Romano, para os campos de trabalho. Então, ou seja, a Península Ibérica, seja da Espanha até Portugal, os judeus ali vão estar trabalhando para o Império Romano. A gente vai ver que desde 1800, os judeus vão estar atuando como uma comunidade, vão estar presentes, né? Foi questionado aqui no live a questão da idade de ouro, né? A gente vai ver que essa idade do ouro, ela vai acontecer com o domínio bárbaro, o domínio dos árabes. Tá? Os judeus já estavam lá, já estavam inseridos dentro da sociedade ibérica, só que um rei espanhol, um rei católico espanhol, ele vai estuprar, ele vai violentar sexualmente uma filha do dono ou do líder, vamos botar o rei de Gibraltar, da ilha de Gibraltar. Ele vai violentar isso, a filha dele, e ali esse rei, por uma forma de vingança, ele vai deixar os mouros, né, como a gente fala, os árabes passar pela península, porque por via de mar, a Espanha teve sempre um exército, sempre foi muito, quem conhece a Espanha sabe que é muito fortificado as fronteiras, isso vem dos reinados, né? Na verdade ali não havia um reino central, havia reinos, né? Reino de Castelo Aragão, a gente vai ver também de Sevilha, de Córdoba, todas essas regiões vão ter um reinado. Mas, para poder entrar, por causa desse ato de um estupro de uma filha desse rei que cuidava da região de Gibraltar, ele vai deixar os maomistas, os árabes, passarem, e eles entram num acordo para que eles possam conquistar a Espanha, tá? A Península Ibérica, né? E ali vai começar uma nova situação, que os judeus eles vão ser sempre bem tratados, seja do lado, sempre no começo, sempre bem tratados, seja no lado cristão ou no lado árabe. Então a gente vai ver que os árabes eles vão precisar muito dos judeus no começo, porque os judeus sempre foram pessoas que falavam idiomas, sempre estavam envolvidos na política, eram uma margem da sociedade devido das diásporas e por a educação que um povo judeu é obrigado a ter desde pequeno, então acaba fazendo que o povo judeu seja um povo acima da sociedade, que naquela época era sempre o rei e o povo sem instrução. Então, o povo judeu viria como uma classe média que iria ser um interlocutor dessas duas classes, da classe pobre e a classe do reinado. Então, a gente vai ver isso que vai se repetir mais algumas vezes quando Dom Manuel, quando o povo de Israel vai ser expulso, o povo judeu vai ser expulso da Espanha, e aí eles vão descer, eles vão fugir para Portugal, né? E lógico que Dom Manuel ele vai aceitar isso. Mas isso é uma outra história, eu queria me inteirar nessa questão. A Idade de Ouro para os árabes a Idade do Ouro, tanto para os árabes, tanto para os judeus, a comunidade judaica na Península Ibérica floresceu. Floresceu de uma certa forma que a gente vai ver que ela vai se tornar a maior comunidade judaica da Europa. Vai se dar até o luxo de ser chamada a Jerusalém. Tá aí aquela situação quando a gente tem aquele sentimento entre Portugal e Espanha, porque nesse período
depois da destruição e o fechamento das escolas, academias, as yeshivot de Sura e Pompodita na Babilônia, todos os grandes sábios da Babilônia, eles vieram para a Europa. E a maioria desses sábios, eles se estabeleceram, ficaram presos. E por causa da força da comunidade na Espanha, eles ficaram com a diplomacia, com todas essas situações, eles conseguiram tirar esses grandes sábios, né, e a gente vai falar o nome deles, desses grandes rabinos, para vir à Espanha. Né? E a gente vai ver que esse grande rabino se chamava Rabino Hisdai in Chapruti, né? Ele foi e vai ser um grande rabino da Espanha, porque ele não nasce na Espanha, mas ele encontra a Espanha um local onde vai ser criado depois, com o esforço de 2 rabinos locais, uma grande escola rabínica, onde toda a ciência, só para vocês terem uma ideia, todos os estudos da Torá que eu via na Babilônia é transportado para a Espanha. Então a gente, no nível judaico, a gente vai entrar numa fase de êxtase judaico fora na Galut, pós a destruição do segundo templo. Então, por isso, além de várias outras situações, a Idade de Ouro, né, que é conhecida, ela vai ser uma luz de Torá no período da Idade de Trevas, né, que a Europa passava. Né? Então, vai ser, como eu falei, todo começo começa bem, e depois, no final, quando o mundo árabe, os muçulmanos vão perder suas forças, e aí começam a maltratar os judeus. Né? E aí eles são forçados a sair, né, da Espanha ou da Península Ibérica, e aí os judeus vão voltar a status de zero. Como eu falei, por causa disso, a comunidade floresceu, a comunidade cresceu, ela se tornou rica, com prestígios, a ponto de se tornar o principal centro do judaísmo na diáspora. Como eu falei, era conhecido como a Jerusalém da Espanha, né, ou da Península Ibérica. Toda essa região era conhecido como um lugar onde brotava a Torá. E ele se manteve até uma data em hebraico, que começou nesse período de 1038 e culminou com o fim em 1492, tá? Quando houve o edito da expulsão dos judeus da Espanha. E no calendário judaico, a data de 1492 vai ser 5.252. Tá? Nesse período a gente vai ver uma Espanha que vai passar por várias transformações. Como eu falei no começo dessa live, o decreto final não foi uma vacá, como é que fala em português? Um golpe só, pronto, vai embora. É um processo que começa há 100 anos. E a gente vai ver na história que isso acontece sucessivamente. A gente vai ver que há 100 anos atrás, tá? E vai começar esse período de 1391, a determinação na história, a história dos judeus na Península Ibérica vai ter uma influência geral, porque vai chegar uma nova situação para a Espanha, e a Igreja Católica que estava naquele período era divididas, tá? Era também uma briga de egos. Você precisa entender que Roma ainda não estava
100% controlando toda a Europa. A gente vai ver com a queda de Constantinopla, a gente vai ver que tudo vai ser transformado, e a Espanha, sim, vai se candidatar a ser a capital cristã do mundo cristão. A gente, para poder entender, como eu falei, em 1038, o paganismo era a religião predominante em toda a Europa. Se enganam para dizer que a Europa era cristã. A Europa vai se tornar cristã 1500, 1600, 1700, 1800. Mas antes disso, a Europa era pagã. Então, nesse período, quando os judeus ali viviam, era como se fosse o cristianismo fosse uma areia no meio do paganismo que ele vivia, como o judaísmo também. Então se viviam em harmonia. Então a Igreja Católica, ela teve o papel principal não se preocupar caçar os judeus nesse período. Os hereges daquele período de 1038 não eram judeus. Os judeus, eles vinham, era o povo do livro, como eles conheciam, o povo do Velho Testamento, ou da Velha Aliança. Então, eles achavam que podiam tratar dos judeus depois, porque a prioridade era ganhar terra, né? Converter os pagãos, os hereges, os idólatras ao cristianismo. Então a gente vai ver que vai ter um período de quase de séculos até a igreja conseguir converter de uma forma expressiva os outros povos ao cristianismo. Né? Tanto que nesse período vai começar ordens religiosas, tá? Os jesuítas, os dominicanos, e aliás, os dominicanos que vão ser o pivô desse grande processo que acontece com a expulsão dos judeus culminando. Então, vamos começar em 1391, tá? Que vai ser determinado na história, como eu falei, vai ser determinante que essas duas ordens, seja ela franciscana e dominicana, apoiados pelo papado, para percorrer toda a Península Ibérica para converter os judeus. Ou seja, nesse período de 1391 vai inaugurar um novo período, como eu falei. Antigamente a igreja estava preocupada em converter os pagãos. Já não existia mais paganismo, então agora chegou a hora de buscar os judeus. Né? Só que teve um problema. Né? Todo grande movimento, tá, vai ter, como eu falei nas minhas aulas no passado, a gente sempre fala que na destruição do segundo templo, os romanos queriam que botassem uma bandeira de Roma em cima do templo. E aí a gente viu que deu uma guerra que culminou com a destruição do templo tempos depois. Então, nesse mesmo período, nessa mesma linha de raciocínio, a igreja queria converter os judeus à força. Né? Para se tornar, qual é a ambição da igreja nesse período? É se tornar a capital de um país, ou de uma nação, ou de um povo 100% cristão. E aí, para ser 100% cristão, os hereges têm que, tchau amore, ou morrem ou se convertem. E a gente vai ver que essa data, 1391, vai ser dividida em duas fases, tá? A primeira vai ser essa fase, a segunda vai ser 1412, 1413, mas tudo começa em 1391. No final da década de 1370, uma violenta campanha contra os judeus em suas pregações nas igrejas, sempre enfatizando que os judeus mataram Cristo, que os judeus o culpado das mazelas do mundo os judeus. Então começa nesse período essa campanha
para incentivar o povo a ter ódio ao povo judeu. Né? Então, todo grande líder, todo grande movimento tem um grande líder. Né? E nesse período de 1900 até a década de 70, a gente vai ver que Martínez, ele era um frade, ele foi apoiado pelo papado, e ele aproveitou uma brecha entre os defensores, os protetores dos judeus, que era o arcebispo de Sevilha, e o rei de Castela, deixarem, que ele não deixou um herdeiro, ele deixou um herdeiro pequeno, e então ele vai, com o poder da igreja, vai incentivar o ódio aos judeus dentro das suas igrejas. Né? Então, a gente vai ver que aí começa o primeiro pogrom, a primeira perseguição aos judeus no território espanhol, em Sevilha. Então, guardamos essa data para que a gente possa sempre lembrar dela como um princípio da saída da Espanha. O judaísmo espanhol consegue sobreviver aos reinados cristãos durante séculos. Após essa catástrofe de 1391, que teve os pogroms, a discriminação e o antissemitismo que vai brotar na Europa, volta uma nova estabilidade na Espanha, na Península Ibérica. Né? Naquele período a gente não pode falar Espanha, mas a Península Ibérica vai se tornar, com seus reinos ao redor, vão se tornar mais calmos. E aí aquela frágil sensação, estamos em paz, né? Vai subir, né, um novo rei, né? E esse monarca de Castela e Aragão vai proteger as comunidades, né? Não, eles são protegidos da comunidade, essas pessoas da comunidade judaica são protegidas do rei. Então, vida que segue, todo mundo fica feliz. E aí volta a crescer o judaísmo na Espanha. Fake news, né? Porque a história vai provar que 1412 e 1413, 20 anos depois que seguira esse evento de 1391, fora essa relativamente calmaria da situação, ou começa novamente as perseguições, as mazelas contra os judeus. Sempre peço desculpa, sempre naturalmente voltado a atacar a comunidade. Então, por outro lado, o povo ficou dividido. Porque já em 1391 houve já conversões. Tá? Conversões forçadas ao cristianismo. Né? E, por outro lado, vai se inaugurar, nesse período de 1491, um novo período que vai ser chocante para a sociedade. Né? As pessoas que se convertem ao judaísmo, ou se convertem ao cristianismo, perdão, essas pessoas vão se converter ao cristianismo. Vai aparecer os cristãos novos, e vai aparecer os cripto-judeus. Vai ser esse o período que vai inaugurar essa nova fase da história. Tá? Não é simplesmente, para o cristão velho, todo mundo é judeu. Mas quando as pessoas se convertem ao cristianismo, a gente está falando nesse período já foi 50 mil pessoas se converteram ao cristianismo. É muita gente. A popularidade judaica na Península Ibérica era enorme. E a gente vai falar números daqui a pouquinho mais, e a gente vai ficar um pouquinho assustado. Como é que era a maior comunidade da Europa? Né? Só para você ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos, a comunidade maior tem 5 milhões. Então, quando a gente bota 50 mil, 200 mil, 300 mil judeus, naquele período, era muita gente. Era muita gente que influenciava um reino. Então os próprios reis católicos ficaram com receios, porque os judeus traziam dinheiro, trazia desenvolvimento,
como eu falei, eles tinham uma diplomacia, porque eles viajavam muito, eles falavam idiomas, eles eram um povo dentro da Espanha diferente da pessoa que era vilarejo, né? Então houve aquela situação. Em 1412 a 1413 houve uma situação diferente. Uma certa parcela dos judeus que ficaram depois desse pogrom, depois que receberam a ironia do destino, gente, a proteção de Castela e Aragão, eles próprios no futuro eles vão dizer: não, a gente é protegido do rei, o rei que é a nossa proteção, né? E a gente vai ver que uma outra parcela dizia: não, a gente não está contente com essa situação, a gente vai atravessar para o outro lado. O que seria atravessar para o outro lado? Já existia comunidades, né, no Mediterrâneo, então, por segurança, muitos judeus, nesse período de 1412, começaram a deixar a Espanha para ir para a Tunísia, para a Líbia, para o Marrocos, e ali formam-se comunidades sefaraditas. Olha que interessante essa terminologia, sefaraditas, em volta do Mediterrâneo. Porque, como eu falei para vocês, é um processo de 100 anos que vai culminar com o decreto da expulsão dos judeus da Espanha. A gente vai ver que o reinado de Castela impõe regulamentos severos, né, em relação entre os judeus e os cristãos. Então, olha aí, gente, vamos trazer a história. Eu não sou historiador, sou um rabino que gosto de ensinar a nossa história, e como não tem muitas informações sobre isso em vídeo, eu precisei, com o lado judaico, fazer esse live e gravar essa aula, porque é muito importante a gente entender. Nesse período de 1412 a 1413, vai inaugurar uma nova situação ao povo judeu. Já existia de uma forma não oficial, mas os governantes acabam fazendo as judiarias. Antigamente o judeu ele vivia em torno da cidade, mas eles não eram obrigados em si viver dentro de um gueto, né, como a palavra mais adequada que as pessoas conhecem, as judiarias. Então, as cidades vão ter já as judiarias. E aí vão começar a coletar impostos. Essas restrições vai separar, né, os judeus da pureza dos católicos, que naquele período a gente tem que entender que era um fanatismo, né, na época, né? E essa aproximação era tudo do interesse da igreja e também dos reinados. Na mesma época, com a aproximação entre o antipapa, vamos botar essa palavra, antipapa, porque, como eu falei, a Espanha estava tentando sediar um país católico puro, né? E eles estavam entre atrito com Roma. E aí a gente vai ver que esse Papa na Espanha, que vai chamado Benedito XVIII, ele vai ser reconhecido como Papa na Espanha por quem? Nada mais, nada menos, Fernando I de Aragão. Surgiu essa aliança política entre a igreja e o reino para começar contra os judeus, né? Isso tornou-se oficialmente uma política oficial desses dois poderes, da igreja e desse papa, antipapa, que estava contra o papa lá na Itália. Nesse ano acontece algo que vai ser decisivo ao povo de Israel. Começa os grandes debates, né? Alguém já viu nos livros de história aqueles debates de pensamentos, né? Na verdade, isso foi uma balela. Isso foi uma grande balela, porque a gente vai ver que não houve esse debate, não foi uma coisa democrática. Esse papa, antipapa, como era conhecido, ele vai criar uma arapuca para o povo judeu. Então ele vai botar as pessoas no nível
de diálogo para chamar a sociedade e dizer, olha, a gente está tentando dialogar, a gente já sabe que nossa religião é a verdadeira, então esse antipapa, que era Benedito XVIII, ele vai chamar toda a igreja, os religiosos, não religiosos, toda a sociedade para convocar os sábios, mais sábios da Espanha, né? E aí os livros de história vão relatar, bem interessante, que vai ser o rabino Zacharias Halevi, Astruk Halevi, Yosef Albo, Matityahu Hazarhari, e entre outros. E esses 4 rabinos vai debater, interessante, com 60 cardeais, mais bispos, mais toda a classe pensante da igreja para fazer esse debate. E também a área mais laica. E essa pressão psicológica vai ser bem interessante, porque era eu que fazia a pergunta. Você, judeu, tem que responder. E não tinha tréplica, não tinha argumento. Entende? Então era muito difícil, né, essa disputa, porque esse papa, antipapa, o Benedito XVIII, ele vai abrir essa disputa falando: eu não vou dizer, não vim aqui para provar nada, ou qual a religião verdadeira, pois para mim é perfeitamente claro que a minha é verdadeira e a vossa é ultrapassada. Então ele já começa esse diálogo dizendo que estava se formando uma grande arapuca para os judeus ali na Península Ibérica. E uma das coisas bem interessantes, né, por causa da sabedoria dos nossos sábios, a gente conseguiu se proteger. Né? Decretos ruins foram anulados, né? Como foi dizendo a história, porque nesse mesmo período, tá, sobe, depois dessas grandes autoridades eclesiásticas, queria desmoralizar o judaísmo, fazendo um grande espetáculo público, e despertar o apoio da população pelo cristianismo como uma única religião válida. Mesmo que os historiadores falem que a disputa de Tortosa, que foi uma derrota para o judaísmo, eu costumo dizer que não, porque a dificuldade e a pressão psicológica, a gente estava vivendo uma pressão psicológica porque, teoricamente, o cerco da igreja, os reis católicos estavam cada vez mais fanáticos, e isso vai desencadear, a gente vai ver na história, que vai acabar com o edital da expulsão da Espanha. E a gente vai ver que, com um passe de mágica, né, toda aquela situação que estava difícil, que se fosse favorável e tivesse um apoio popular, aí sim, aí se podia fazer progrões, poderia confiscar, ou até mesmo conversão forçada ou morte. E a gente vai ver que isso vai acontecer daqui a pouquinho mais para frente, com a instalação da Inquisição, né? Mas sobe ao poder reis mais laicos, né? Não tão ligados à religião. E esse é o período de Dom Afonso V, Aragão também assume o poder, tanto Dom João II. A gente vai ver que o Dom Afonso V assume o poder, tanto João II de Castilha e de León vão assumir e vão ser extremamente seculares ao fanatismo. E aí a comunidade judaica dessas penínsulas ibéricas vão fazer assim, vão respirar, e aí vai acabar, né, novamente dando em nada, né, e esse papa, antipapa Benedito, ele vai entrar na história e vai sair na história sem ter conquistado o que ele queria. Mas como eu falei, tudo é um processo, começou há 100 anos. Tudo é uma ideia que vai sendo amadurecida,
vai ser replantada, vai ser trazida, entende? Não pense que uma coisa, ou um sistema político, ou o nazismo, chamou as coisas ruins, não possa voltar. Sim, voltam. Eles podem perderem, mas os seus hábitos, as pessoas que compartilham da mesma ideia voltam com mais fortes, né? E a história sempre vai mostrar isso. Como eu falei, toda a base desse processo da saída da Espanha começa há 100 anos, quatro séculos vai acontecer a mesma coisa na Alemanha. Naturalmente, eles até copy-paste, né? Eles vão usar bases da Inquisição para trabalhar na Alemanha nazista, né? E aí a gente vai ver que vai se formar comunidades por interesses. A comunidade é interesse dos reis, né? E os seus reinados entre 1419 a 1422 foram abolidos. Olha que interessante a história. Abolidos, foram anulados todos os decretos de 1391. Você lembra que eu falei que já havia, desse período, decretado coisas ruins, impostos, e que foi se levantado grandes pesos para as comunidades judaicas? Então, esses reis laicos vão dizer assim, não, acaba com isso, a gente estamos no século, vamos para o século XIV, então a gente precisa estar ligado à nova moda, e aí as comunidades vão voltar a florescer, né? O estudo, as sinagogas vão voltar a abrir, o Talmud vai ser voltado a estudar, e a gente pensa que tá tudo bonito, tá tudo uma maravilha, mas de novo a história vai provar que não. A gente vai ver que tem um problema social muito grande entre nós mesmos, o povo judeu. Qual é? Muitos, nesse período de 1391 até 1422, se criou uma divisão no povo judeu dentro da Espanha. Como eu falei, a Espanha era uma comunidade muito grande, ela tinha muitos judeus, né? Então, vai se criar castras no judaísmo. Primeiro, os judeus que se recusaram a se converter ao cristianismo, e eles continuam sendo protegidos pelos reis católicos, sempre como uma onda, né? Ou quando havia esses grandes palcos de debates e polêmicas, aí era a época que a igreja atuava por baixo para converter as pessoas, né? E essas pessoas convertidas, elas podiam voltar ao judaísmo. O judaísmo sempre é uma mitzvah receber a pessoa que é convertida à força. Mas a gente tem um problema. A igreja, ela botava papéis, ou seja, você hoje, para viver na Espanha, é como um cristão novo. E aí já é um problema sério, né? Porque já vai ser criado nesse período da história a Inquisição. A parte mais negra, mais macabra, mais maquiavélica de todo esse processo da saída dos judeus da Espanha. A Inquisição, ela vai, primeiro, a gente tem esse problema social, que é os judeus que não se converteram, os judeus que se converteram e sim seguem a fé cristã, e os cripto-judeus. Então são criados, existe três categorias dentro do povo judeu. O judeu que não se converteu, o judeu que se converteu e adotou a fé cristã por medo ou porque era oportunidade, já estava assimilado mesmo, e a assimilação sempre foi uma das situações difíceis do povo de Israel. Então a gente tem que entender isso como uma coisa. Então, dentro do povo de Israel, a gente tem esse problema. E aí a Inquisição vai vir com força total, né? E a gente vai ver que a Inquisição ela vai
ela vai começar com o seu grande líder. Olha aí, a história vai trazer mais um grande líder para trazer o pavor, né? A gente está falando de quem? A gente está falando de uma pessoa que foi a pessoa mais macabra da situação dos judeus, né? Eu estou falando de Torquemada. Ele vai ser esse homem que vai ser nomeado para cuidar da Inquisição geral, tá? A gente pensa que a Inquisição foi tratada em Roma, não foi. Ele é contratado pelos reis católicos espanhóis para dominar ou controlar. Ele tem até a mesma força para poder começar a instalar os tribunais inquisitórios. E isso vai ter, como eu falei, de 1422, a gente vai ver que pensa que vai ter uma frágil, né, paz, né? A história judaica na Espanha vai ter essa guinada, e vai ter um final dessa guinada de 1422 até 1469, quando o príncipe Aragão, Fernando de Aragão, ele vai ele vai aceder o trono. Aí depois de 5 anos vai vir a sua esposa, que vai assumir o trono também. Então ela vai unir os dois reinos e vai criar o reino de Aragão e Castilha. E a gente vai ver que essa unificação desses dois reinos vai ser o primeiro, né, desses reinos católicos. Então era a parte onde tinha mais terra, era a parte onde tinha mais desenvolvimento econômico e onde os judeus estavam. E aí a gente vai ver que a história, mais uma vez, vai dizer que o povo judeu vai sofrer, né? E aí, com a conversão das pessoas, com o instalamento dos tribunais inquisitórios, a gente vai ver que o primeiro ato, né, da Inquisição, que é, como eu falei, é um processo, a gente vai ver que os reis, antes desse tribunal ser instalado, os reis, tanto Isabel como Aragão, eles vão defender o povo judeu para os seus interesses. E dentro da corte a gente tinha um exemplo, o Abravanel, tinha grandes rabinos, grandes legisladores, grandes pessoas que faziam parte da corte espanhola. Então, para Fernando e Isabel, eles estavam entre a cruz e a espada, vamos usar essa expressão, entre a cruz e a espada, porque, por um lado, eles sabiam que os judeus traziam dinheiro à Espanha, mas, por outro lado, a Espanha era católica, e eles tinham em si a religiosidade como parte do seu reinado. Tanto que, para Fernando, ele não era tão católico, ele era católico, mas não tão católico como Isabel. Isabel era tão católica que ela, quando houve o decreto da saída dos judeus da Espanha, Fernando, ele teve momentos, e eu vou falar daqui a pouquinho mais, ele vai ter momentos que ele vai balançar e vai revogar, mas por causa de Isabel, ela fala, não, você continua. E aí a gente vai ver que antes disso eles vão receber um título, né? Esse título, o título dos reis católicos, né? Pelo Papa Alexandre VI. E esse título vai trazer a Espanha ao lugar que era cobiçado. A gente nesse período estava vendo Roma ou Espanha, né? Então a gente vai ver que isso vai dar esses títulos para eles, vai dar mérito para eles, né? E aí realmente a Inquisição vai funcionar. Em 1481 começa a trabalhar os tribunais inquisitórios com o seu
líder maior, Torquemada, né? Acho que é essa a palavra, a expressão, e ele vai ser nomeado inquisidor geral. Da Espanha cristã, né? Ele começa a caçar os judeus. Mas eles não podem caçar os judeus. Eles vão caçar o quem? Os conversos, os cripto-judeus, os cristãos novos. E aí, nessa inauguração, né, que ele vai fazer, ele vai queimar vivo nada mais, nada menos que 70... Pera lá, deixa eu ver se não me falha. Ele vai inaugurar, vai queimar em Sevilha 288 pessoas. De cara. E aí ele vai começar uma campanha que vai ser vai culminar até a expulsão. Ele vai ver a expulsão dos judeus da Espanha e ele vai morrer em 1498. Esse Marchemar chamou esse maldito, ele vai morrer nesse período, mas ele vai trabalhar excessivamente. Porque até então, vamos pensar junto, gente. A Inquisição perseguia quem? Pergunta, a Inquisição perseguia quem? Os judeus? Vamos lá, classe. A Inquisição perseguia os judeus? Os cripto-judeus. Na verdade, a Inquisição não tinha o poder de perseguir nenhuma outra religião, se não for a religião, só botar no silencioso, a religião da Santa Fé, que é a fé católica. Então, eles não poderiam, de forma alguma, né, da forma alguma, perseguir os judeus. Né? Então, o que ele acontece? Ele vai ele vai ficar com raiva dos judeus, porque os judeus continuavam de uma forma indiscreta, mas continuavam sendo judeus, praticando o judaísmo, porque legalmente ele tinha só poder para perseguir os cristãos novos, aqueles que foram batizados à força. Né? Então ele vai passar essa campanha 15 anos nessa frenética campanha para limpar a Espanha da semente diabólica, né, como ele dizia, que era o Satã, o judaísmo, e que a fé verdadeira era o cristianismo. Então a gente vai ver que isso vai culminar com muitas torturas. A gente conhece, a gente sabe que houve muitas torturas. A gente vai ver que a Inquisição em si, com essa figura de Torquemada, ele vai ser um carrasco, né? E na ideia, ele não estava querendo que os cristãos novos de fato faziam ou não. Ele estava querendo fazer o seguinte: a igreja precisava de dinheiro. E os reis também precisavam de dinheiro. A gente está falando que período da história? A gente está falando do período do descobrimento. O período do descobrimento, onde precisava financiar. Né? Até então eles não tinham descoberto as Américas. E o dinheiro vai vir das Américas depois que eles voltam, trazendo o ouro, a prata, que eles vão pegar dessas Pompeias. Então o que eles precisam? De dinheiro. Então quem vai ser? Os judeus. Então o Tribunal da Inquisição, ele vai ser instalado com essa situação. Isso vai acontecer na Espanha, isso vai acontecer em Portugal. Portugal, 300 anos, né, da Inquisição. E com a morte de Torquemada, ele vai plantar uma semente. Essa semente da Inquisição, que vai ser importada, exportada, vamos botar essa expressão, para Portugal e para as Américas. América Central, América do Sul. Né? Mas quem inaugura esse conceito de Inquisição vai ser Torquemada. Então a gente vai ver que é um processo doloroso. Muitos dos judeus já saíam, mas queriam sair da Espanha, mas teve um problema.
Os reis não queriam que os judeus saíssem. Outra vez, eu falei há pouco, que o problema, nesse período, nesse exato momento, não eram os judeus. Os judeus estavam sendo acuados, mas sim os cristãos novos, que eram judeus, que eram proibidos casar com um cristão velho, mas ainda continuava trabalhando na corte, trabalhava em altos escalões do reino. Então, nesse período, eles queriam fugir. Como eu falei no começo dessa live, eles queriam fugir para as bacias do Mediterrâneo. Aí a gente vai ver que as comunidades judaicas sefaraditas no Mediterrâneo não começa com a expulsão em 1492. Ela vai começar antes, porque, como eu falei, há 100 anos a gente já sentia que a Espanha não ia bem. Tem até um exemplo, né, lá em Portugal, quando eu era português, quando eu era trabalhando lá em Portugal, eu escutei nem bom ventos, nem bom casamentos, né? Porque era complicado sair da Espanha, era complicado receber a Espanha, né? Então houve sempre essa rixa entre Portugal e Espanha. Mas isso vai acabar, né, quando Dom João vai casar com a filha de Isabel e de Fernando. Né? E aí, para ele poder entrar nessa Pompeia de descobrimentos, ele teve que expulsar os judeus de Portugal. Mas isso é uma outra história que vai cair, né, numa outra situação eu possa falar. O edital da expulsão de 1492, ele vai ser uma coisa natural. Esse edital essa expulsão vai ser natural. Era para ter acontecido há mais tempo, 2, 3 anos, e ela não vai acontecer porque o último reino da Espanha ainda não estava conquistado, que era Córdoba. Córdoba ainda continuava com os mouros, com os árabes. Então o rei fala para Torquemada, fala assim, olha, Torquemada fala, olha, vamos expulsar os judeus. Já que a gente não pode apertar eles, tirar o dinheiro deles ou matar eles, né? Vamos expulsar eles. E aí o rei, que sempre pensava que se expulsa os judeus vão perder a riqueza, ele fala, não, vamos conquistar a última Córdoba e a gente vai fazer edital da expulsão dos judeus. E isso era muito sério, porque chegou um ponto que a igreja já dominava a cabeça dos monarcas, Isabel principalmente. Então o pecado, o inferno, o céu era muito visível para eles. E o intuito de Torquemada era atiçar ainda mais o povo, né, contra os judeus e coletar o que eles tinham, né? E após esse período, a gente vai ver que, a queda de Granada e Córdoba vai fazer os rumores que a corte ia fazer o decreto da expulsão. Todos os judeus estava para ser... imagina a situação que podia acontecer naquela situação. As pessoas estavam desesperadas. Porque não podia marchar para a França, que a França, 50 anos antes, expulsou os judeus. Não podia ir para a Inglaterra, porque também lá os judeus foram expulsos. Não podiam entrar na África, porque lá também eram os árabes. E os árabes trocar 6 por meia dúzia. Então, as comunidades, os judeus ficaram num cerco muito difícil, muito complicado, né? Então, houve sempre aqueles rumores. Você se lembra que há pouco eu falei que a gente vai ver que quando ia acontecer, os reis mudavam de ideia, mudavam de posição. Então, uma grande população na Espanha
judaica pensava sim que esse decreto podia ser anulado. Que Isabel e Fernando e Isabel não iriam expulsar o povo judeu. Né? E aí a gente vai ver para já meio que terminar essa live, eu queria me concentrar numa figura que eu comecei a falar. Dentro da corte existia rabinos muito importantes, e um deles era Rabino Yitzhak Abravanel e Rabi Seneó, e eles tentaram de tantas formas revogar o decreto, e Abravanel, em um dos seus comentários dos livros da Taná, dos profetas, ele vai relatar que ele implorou ao rei Fernando 3 vezes. Ele chegava e dizia, por favor, não expulsa o povo de Israel. E ele marcou reuniões e era cancelado, boicotado. Tanto que, anos depois, né, a gente vai ver que esse português chamado Isaac Abravanel, que sai de Portugal, vai para a Espanha e vai passar por um outro exílio, vai para a Itália, vai morrer na Itália. E uma das pessoas uns rabinos de Istambul, ele vai, no século XV, ele vai comentar, vai fazer uma crônica com relatos de outras pessoas, como foi a defesa de Isaac Abravanel para defender o povo de Israel naquele momento. Ele defendeu como se fosse um leão, em sabedoria, em força, eloquente, numa linguagem digna aos monarcas. Ele defendeu o povo judeu, dizendo: não deixe o povo judeu sair da Espanha, porque se o povo judeu sair da Espanha, a Espanha acaba. E, como eu falei, os reis, né, estavam tão embebecidos pela igreja que o próprio Abravanel ele vai dizer que era loucura continuar. E foi-se decretado, dia 31 de março, a bula papal, com decreto, que teria 4 meses, desde março, contando março, que culminou em Tisha B'Av, de 5.252, 1492, a saída da Espanha. 1.400 anos que a gente tinha florescido na Espanha, trazido tanta Torá, e houve uma chance, né, na história, e os relatos históricos falam que 2 rabinos, né, esses, Abraão Senói, ele vai se converter ao cristianismo. E Isabel e Fernando, porque eles eram da corte, né, esses 2 rabinos vão se converter, fazem um evento grande para mostrar ao povo espanhol que os líderes estavam se convertendo ao catolicismo. Aí quando chegou Abravanel, ele fala aquela frase que o Silvio Santos fala, né, que ele é descendente: se meu povo vai, eu também vou. Se meu povo vai sair a galuta, eu também vou sair. É impressionante. O Tisha B'Av daquele dia, daquele ano, como se eles sentiram realmente como se o templo tivesse sido destruído. Então, por que eu quis falar dessa data triste? Porque a gente está em Tisha B'Av. Como eu falei, eu comecei essa live, a gente está 1952 anos, conforme os textos rabínicos, sem o templo.
como eu sempre falo, é como se a gente tivesse nascido com as duas pernas, sofreu um acidente quando pequeno e a gente cresce com 40 anos, a gente nem lembra do acidente, mas a gente não tem mais a perna, né? A gente lembra que existia a perna, mas ela não tem mais. É assim hoje, a gente tem tanto tempo sem tempo. Eu estou aqui pertinho, do Harabait. Que Bezat Hashem, a gente possa ter o mérito da nossa geração de construir o templo. E qual é a importância do templo hoje? Essa é a importância do templo. Qual é a importância? A importância do templo é para fazer o que a gente fazia há 2000 anos? Ou trazer luz às nações? E quando eu conto essa história, quando eu falei essa história, eu acho que é importante como educador, como rabino, como amigo, é que a gente não pode esquecer a nossa história. Confesso que eu aprendi muito quando eu fui ler, estudar sobre o tema, desde que eu estive no Brasil há uma semana, e na viagem, no avião, eu começava a ler sobre o tema, e isso aqui é 10%, e os historiadores sempre divertem, sempre tem discussões, mas a história precisa ser passada, a gente precisa conhecer. O povo judeu só é um povo judeu quando ele é o povo do livro. Tá? Estão fazendo perguntas aqui, não entendi a diferença de cristão novo para o cristão velho. O cristão novo é o judeu que se converte, ele se torna um cristão novo, né? E o cristão velho é aquele que sempre vai ser cristão, né? Ele não vai casar com o cristão, o cristão velho nunca vai casar com o cristão novo. Tá? Um exemplo, cristão novo, família de cristão novo, o próprio Pedro Álvares Cabral era um cristão novo. Perguntas. O que vocês... Eu sou muito corajoso, tem historiadores, arqueólogos aqui, advogados, pessoas bem entendidas ao caso, né? Eu queria falar sobre esse tema e até um pouquinho mais corajoso. Eu peço desculpa se houver falhas, né? Mas eu acho que é importante a gente passar a informação, entender que hoje a gente senta com a destruição do templo, mas há esse galuto da galuta, né? A gente está sempre saindo para a galuta. E agora chegou o tempo, né, de voltar à terra, né? Voltar a Eretz Israel. Mas voltar para a terra de Israel não é só simplesmente vir, tem que estar se preparado, tem que estar preparado fisicamente e espiritualmente. Perguntas. Silêncio. Aqui do grupo do Zoom. Perguntas. Pessoas do live. Silêncio. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Semana que vem a gente vai voltar com outro tema. Eu quis falar isso para homenagear as pessoas que foram vítimas de um genocídio tão grande que foi a Inquisição, que começou com vaidade de duas pessoas, dois reis, e que culminou com mortes em diferentes países. Com o tempo, tudo bem. Parabéns, obrigado. Eu acho que a gente pode entender um pouquinho essa questão do cristão novo. Por que o cristão novo, ou a questão Bené Anussim, né? Ele é muito... Eu estou falando da Espanha e Portugal. Ele vai ser muito difícil de voltar ao povo de Israel. A gente vai entender porque, olha, mesmo que num período tão curto de tempo, houve aquele problema. Os judeus e aquelas pessoas que se converteram e os criptojudeus. Então isso já acaba trazendo um problema seríssimo, e isso já na mesma geração. Então acaba sendo muito difícil hoje, 14 gerações, e hoje em dia é mais um modismo. Eu estava falando com um rabino na Itália, ele falou que lá na Itália também hoje é um modismo. As pessoas têm todo o direito de dizer: eu quero seguir o judaísmo,
pode até ter sangue judeu, e eu não duvido que tenha, mas a gente não tem a certeza que todo mundo que está aí levantando bandeira é Bnei Anussim. Deus me livre, quem me conhece sabe que eu não levanto bandeira para ninguém, mas todo mundo que chega alegando que a única coisa que eu peço é que é interessante, mas o que você quer ser? Como é que você vai ser judeu? Porque é interessante não é ser Bnei Anussim, é interessante voltar para a casa de Israel. Então, corrigir um erro cósmico, a gente vai ver que desde 1391 houve conversão forçada. Então, meio uma utopia. Como é que a gente vai saber? Principalmente no Brasil, principalmente na América Latina, onde houve muitas misturas. Eu acho que se legitimizar, buscar um lugar no povo de Israel é legítimo, mas mais honrado para o povo de Israel quando uma pessoa ela abraça o judaísmo, mesmo sem saber ou sem não saber, e queira sentar e estudar. Saber quem é o seu povo, quem é a sua história, como é que a gente vai ser. Porque se você, mesmo você, que eu falo muito para os alunos, mesmo que você, judeu, não viva uma vida judaicamente falando, né, não coma caché, não vive nem vai para a sinagoga há muito tempo, acredite, na faculdade, no trabalho, no colégio, na rua, os não-judeus vão reconhecer você como judeu. A gente tem a forma de falar, a gente tem a forma de agir, a gente tem a forma de se expressar. Isso é a nossa essência. Obrigado, Vitor. Obrigado vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana, outro tema. Eu queria já lançar aqui. Eu queria lançar o desafio. Depois eu vou lançar lá. Qual a próxima aula que vocês querem assistir? Tá? Vai ser voltado mais para aquele tema mais místico. Aí eu vou dar uma parada e a gente vai falar de outras coisas. Ansiedade no judaísmo. Amores, essas outras coisas que o judaísmo assim, é muito amplo e é uma vida, não é só simplesmente você ir para a sinagoga rezar, é você viver, né? E isso que é importante. Espero que vocês tenham gostado. Curta, espalha e compartilha, né? E Bezat Hashem, a gente volta com mais uma live sobre o tema. Obrigado, gente. Muito bom. Até mais, tchau. Deixa